Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online. Já sou grato por vossa audiência e espero, nesses minutinhos que aqui estou com vocês, poder trazer alguma contribuição na lição de pré-adolescentes que, neste trimestre, estamos estudando preservando os valores cristãos. Então, pela misericórdia, estamos já com os irmãos algumas aulas e estaremos aí com mais essa, lidando com a timidez. Eu peço justamente uma atenção aos irmãos com essa palavra timidez, porque alguns dos nossos alunos são tímidos e fazem parte aí das características daqueles alunos que são fleumáticos ou melancólicos. Então, eles são tímidos. É claro que alguns sanguíneos, coléricos também serão tímidos, mas não é uma característica primordial desses temperamentos. Tá? Mas é natural encontrarmos nas pessoas melancólicas, nas pessoas fleumáticas, alunos aí, adolescentes tímidos, tá bom? E que vamos tentar abordar para lidar com a timidez. Eu gostei do título, lidar com a timidez. Tá? E aí temos algumas observações para serem pontuadas ao longo da lição. Então, temos aqui, e os irmãos já me conhecem, eu gosto de trabalhar com esses saberes escolares, que aparece aí na vossa tela, está na vossa lição, na página 58. Dentro desses saberes escolares, o centro é o aluno, né? O estudo ele é centrado no aluno. E a gente vai buscar, é claro, dentro das nossas possibilidades, trazer o aluno como protagonista de sua aprendizagem. Né? Mas justamente o aluno que é tímido, às vezes, tem essa dificuldade na demonstração. E aqui, dentro do espaço pedagógico, antes de chegar nos saberes escolares, há algumas situações que vão ser aprofundadas ao longo da aula, mas que eu pediria aos irmãos que trouxesse uma pequena diferença, pelo menos em termos conceituais. Olha, o comentarista coloca aqui, a timidez é um aspecto da personalidade que os seus alunos precisam aprender a lidar, pois em algumas ocasiões podem ser prejudiciais por ela, tá bom? Eu coloco aí para os irmãos uma pequena diferença entre emoções e sentimentos, que é interessante para a gente conseguir diferenciar emoções e sentimentos. Eu não lembro qual aula que eu já coloquei essa informação, mas é pertinente que os irmãos saibam, até porque aqui a gente vai acabar se misturando, ora o que é emoção, ora o que é sentimento, e é necessário que os irmãos entendam, tá bom? Então aparece aí para vocês e poderem diferenciar emoções de sentimentos. E a partir daí a gente então começa vislumbrando os objetivos. O primeiro objetivo, ressaltar que a coragem é essencial para cumprir a vontade de Deus. Ô Gastone, e se eu não for tão corajoso, eu consigo cumprir a vontade de Deus? Nós vamos dar uma pincelada nisso aqui, tá bom? Aprender que o dom de Deus deve ser exercido sem timidez. Bom, mas até que ponto se caracteriza essa timidez? Apontar que devemos rejeitar a vergonha para testemunhar o Evangelho. Bom, aqui agora começa a afunilar no terceiro objetivo. Né? Então, ser tímido, tranquilo. Tem limitações? Claro que tem. Não ser corajoso, não há problema nenhum. Até porque, se está tendo uma briga entre pessoas, o medroso não vai lá se meter na briga dos outros. Vai até atender um provérbio para não se meter em causas alheias. Sábio ele é. Tá? Então não há problema em ser medroso ou não ser o corajoso. A questão está no objetivo 3. É não ter a coragem devida para testemunhar o Evangelho. Tá? É nisso que nós vamos focar. Tá bom?
E aí, dentro dos saberes escolares, retoma aí esse infográfico para os irmãos, nós temos que a timidez é uma característica que prejudica os relacionamentos. Não é a timidez em si, mas normalmente as pessoas que são tímidas têm dificuldade com a comunicação. Tá? E eu já coloquei em outras situações os elementos da comunicação. Não é? Que a comunicação precisa da mensagem. Então, eu tenho que ter emissor, tenho que ter receptor, tenho que ter a mensagem propriamente dita, não é? E a decodificação da mensagem. Porque uma pessoa pode estar falando e a outra não está recebendo. Então, se isso acontecer, eu posso até ter falas, eu posso até ter um momento em que tenho emissor, mas o receptor não consegue decodificar, então não há estabelecimento de comunicação. E isso acontece, por vezes, por conta das pessoas tímidas. Mas comunicação nem sempre se dá por meio da fala. Né? A fisionomia, os gestos também vão trazer comunicação. Mas a pessoa tímida tem essa dificuldade mesmo nos relacionamentos por conta da dificuldade de expressar muito daquilo que está sentindo. Tá bom? As pessoas tímidas costumam se autorrotular e isso gera falta de fé em Deus. Eu não tenho dado científico aqui para corroborar com essa afirmação, mas casos que eu já presenciei, eu consigo dizer que, de fato, a baixa autoestima ela está presente em pessoas que têm dificuldade de se comunicar, que têm dificuldade com a timidez. Então, de fato, pontualmente eu consigo afirmar isso, mas eu não tenho dado científico, não consegui trazer para os irmãos. O apóstolo Paulo encorajava Timóteo para que despertasse o dom de Deus que lhe foi concedido. E aí, nesse momento, o que Paulo ele cita para Timóteo é que externasse, né, aquilo que já existia. Tá bom? Então, a gente vai abordar, porque está justamente no nosso... A Bíblia diz, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 7, e nós temos outros textos, né, que é Paulo especificamente dizendo a Timóteo, desperta o dom que há em ti. O cristão precisa vencer a timidez para anunciar Cristo às pessoas. Nesse contexto aqui, de levar a palavra do Senhor Jesus a toda criatura. Só tem um detalhe, eu não preciso, e me perdoe se algumas pessoas não concordarem, mas eu não preciso falar com a voz sobre Cristo. A maior das nossas pregações está com a nossa vida. Então, mesmo que eu seja tímido, mas a minha forma de viver vai dizer se Cristo vive em mim ou não. E é justamente isso, professor. Tem professores que são tímidos. Eu pedi há cerca de um mês um depoimento de um professor da Escola Bíblica Dominical. E ele disse, meu irmão, não dá não, eu sou muito tímido para essas coisas. Na sala de aula, para trazer a minha aula, eu consigo tranquilo, mas para outra coisa, fazer esses videozinhos, fazer essas chamadas, fazer essas coisas, olha, não dá não, eu não consigo não. Olhar para a câmera, olhar, e eu fico nervoso, não vai dar não. Né? Mas ele testificava sobre Cristo Jesus, ele anunciava Cristo como Salvador da sua alma, como Senhor e Salvador, mas ele tinha vergonha de olhar para uma câmera, de fazer um vídeo. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade na hora de externar aqui algumas falas sobre esse ser tímido. Até porque a gente vai perceber aqui algumas colocações que, se não forem contextualizadas, vai gerar prejuízo e, por incrível que pareça, fugir da temática da lição, que é lidando com a timidez. Não é? E, é claro, dentro dos objetivos, o terceiro, que é apontar que devemos rejeitar a vergonha para testemunhar o Evangelho.
Agora, que forma que vamos testemunhar o Evangelho? É da melhor maneira possível, sempre dentro das Escrituras, tá bom? Então, vamos lá. Quinto, não podemos permitir que a timidez nos impeça de ser funcional. E aqui, tanto o item 4 quanto o item 5, eu coloquei como superação. Então, os nossos alunos que são tímidos, eles precisam se superar. Não é? E eu hoje estou falando com vocês, hoje eu sou professor de formação, eu lido com formação de professores, pela misericórdia sou gestor escolar, lido com formação dos meus professores, já participei de formação na gerência regional de ensino, trabalhando com outros professores, então já fui formador na rede estadual de Pernambuco. Hoje, pela misericórdia, estou na diretoria do Centro Educacional Teológico da nossa igreja e lido com muitas pessoas e consigo me relacionar em público. Acontece que quando eu digo para as pessoas que eu já fui extremamente tímido, as pessoas não acreditam pelo desempenho que hoje eu tenho, mas que isso foi superado aos poucos, principalmente quando eu precisei me deparar na minha primeira sala de aula, quase 45 alunos, e passar 50 minutos sem conseguir transmitir o que mentalmente eu já tinha planejado. Então, a gente precisou superar, dia após dia, superar. Então, é isso que a gente vai precisar trabalhar com os nossos alunos, os nossos pré-adolescentes, que eles precisam superar-se para poder comunicar, para poder se relacionar, para poder anunciar o Evangelho de Cristo. 6. Deus chamou para exercer o seu chamado em tempos difíceis. É interessante que os tempos difíceis, não só esses tempos agora em que Israel, Hamas estão em guerra, ou que, no caso do Brasil especificamente, a esquerda se sobressai sobre a direita e assim por diante. Mas e a nossa guerra interior? Em momentos difíceis, de superarmos a nós mesmos, de superarmos os nossos limites, os nossos desafios, os nossos obstáculos. E é justamente aí que os irmãos vão atuar. Dentro da lição propriamente dita, nós temos ainda alguns minutinhos. Dentro da lição propriamente dita, o nosso comentarista divide essa lição de lidando com a timidez em 3 tópicos. No primeiro, o Espírito Santo nos enche de coragem, de ousadia. E aqui eu gostaria de trabalhar com os irmãos, dentro do finalzinho aqui, a coragem para alcançar os objetivos, há uma fala que diz assim: a timidez é uma barreira que gera insegurança, medo, desconfiança, sensação que é incapaz e que não vai conseguir. Concordo plenamente. Logo, a timidez é um mal que precisa ser vencido. E aqui eu peço a atenção de vocês. Logo, a timidez é um mal que precisa ser vencido. E aí, quando os vossos pré-adolescentes escutam uma expressão como essa, é um mal que precisa ser vencido, a primeira coisa que vem na cabeça é: eu sou tímido e eu tenho um mal dentro de mim. Agora, analisem comigo. Já dizia minha mãe, quem muito fala, muito erra. Se eu não falo muito, não erro muito, erro pouco. Se eu sou tímido e não falo muito, quem não é tímido fala muito, então eu erro menos que aquela pessoa que fala muito. E como é que é mal se eu erro menos que o outro? Primeira análise. A segunda, Tiago manda refrear essa língua, colocar dentro da boca. Se eu falo menos, em tese, eu consigo controlar mais as dificuldades que vão ser geradas pelas falas
incorretas, pelas falas errôneas, por aquilo que vai ofender os outros. Então, ser tímido também tem esse aspecto. Quando se traz aqui um mal a ser vencido, olhando para o objetivo 3, que é evangelizar, que é anunciar a pessoa de Jesus, aí eu preciso entender que este mal aqui poderia ser substituído por obstáculo, por limitações, por barreiras, aquilo que já foi colocado aqui. Barreira, medo, insegurança. Então, se possível, querido professor, querida professora, se possível, substitua essa palavra mal. Traz uma ideia de que o nosso pré-adolescente, ele não só tem, mas é. Pode ser que, é claro, você consiga contornar, trazendo essa expressão. Mas se você puder utilizar-se da palavra obstáculo, que é a timidez, obstáculo porque dificulta a comunicação, dificulta o relacionamento, dificulta esse momento de interação entre pessoas, ótimo. Mas se você não consegue, substitui a palavra, tá? Que aí já facilita a compreensão desses pré-adolescentes, né? Lembrando que muitos dos nossos pré-adolescentes ainda estão agindo como crianças. Alguns pré-adolescentes já agem como adolescentes. Então, tá naquele momento ali de transição, né? Então, tenhamos muito cuidado aí com essas expressões. E, é claro, os irmãos podem trazer para o momento de discussão aqui os exemplos que são trazidos. Olha, Josué, quando substitui Moisés, Gideão contra os midianitas, Jeremias, e essas passagens aqui não vai nos colocar a precisão se essas pessoas eram tímidas ou estavam tímidas. Porque frente às dificuldades, nós podemos apenas estar. Eu trago para vocês um exemplo que eu costumo trabalhar aqui com os professores que vêm trazer algumas aulas, que vêm trazer algumas colocações, algumas contribuições pedagógicas no nosso momento da EBD Online. Que a minha primeira gravação, eu fiquei tão nervoso que a minha cadeira começou a descer, o meu paletó começou a subir e eu não percebi, só depois de ver a imagem. Isso por quê? Porque a gente tem esses momentos de timidez, mesmo aqueles que não são. Como eu disse para vocês, já fui bastante tímido, hoje não sou tanto. Mas algumas pessoas, mesmo não sendo tímidas, mesmo sendo pessoas bem inibidas, mas na hora de determinados desafios, mostram uma certa timidez. Não é? E já tivemos, por vezes, isso. Não é? Pessoas que têm até facilidade de interagir com a câmera, de interagir com as pessoas, mas quando é colocado um desafio de se comunicar em público, algo que foi pego de surpresa, às vezes demonstram essas timidez. E aí, é claro, né, nós teremos essas situações. A pessoa que demonstrou timidez, ou seja, está tímido, mas não é uma pessoa tímida. Já outros são tímidos, faz parte do seu ser. Mas em determinado momento, mesmo sendo uma pessoa tímida, ele consegue desenrolar bem. E a pessoa que vê diz, rapaz, é mesmo fulano, é mesmo fulana? Tá? E aí vocês sabem na sala de aula como é. Muitos dos vossos pré-adolescentes que às vezes são tímidos, mas quando vocês chamam para uma brincadeira, eles se sentem mais à vontade de externar isso. Né? Então, é justamente nesse sentido, né? de estar lidando com essa timidez. Então, que forma que eu posso trabalhar para que esses nossos alunos possam, objetivo 3, rejeitar a vergonha para testemunhar o Evangelho. Muitas vezes eu tenho dificuldade de falar de Jesus a outras pessoas,
Mas no momento que eu visto uma camisa dizendo Jesus salva, eu estou externando isso. No momento que eu estou no coletivo, ainda que não seja eu quem cante, ainda que não seja eu que ore, ainda que não seja eu que pregue, mas eu estou com um grupo fazendo a obra de evangelização. Tá? Então, é preciso ter justamente nesse lidar com a timidez, proporcionar aos nossos pré-adolescentes situações que eles consigam superar os obstáculos. Bom, segundo tópico, vai trabalhar não temas, desperte o dom que há em você. Ele traz à tona agora Paulo escrevendo para Timóteo, né? Timóteo, que ainda jovem, colocado como coordenador na igreja de Éfeso, e não era a congregação em Éfeso, mas a igreja que estava na cidade de Éfeso. Então, onde tinha congregações em Éfeso, Timóteo estava ali responsável. Então, o menino, não é quando eu falo menino, mas jovem, solteiro, e tendo a responsabilidade de guiar, de estabelecer obreiros, de estabelecer presbíteros, de guiar o povo, de aconselhar as pessoas casadas, de aconselhar os filhos, os pais. Então, quem chega, aí diz, gente, como é que um menino vai me orientar ainda que não aprendeu, ainda que não sabe, ainda que isso ou aquilo? E aí Paulo diz, ei meu filho, não, desperte o dom que é em você. Não foi qualquer pessoa que lhe chamou, foi o próprio Deus. Olha, e a tua chamada veio por imposição de mãos. Tá? Então, estava lá, o povo orando por você, impondo, e Deus tem te chamado. Então, foi preciso que Paulo desse essa ajudada a Timóteo para reconhecer o dom que ele tinha. Então, justamente, muitos dos nossos adolescentes, mesmo sendo tímidos, mas possuem talentos dados por Deus, e aí, é claro, cabe a cada um de nós, professores, buscar desenterrar esses talentos e trazê-los aí à tona, lidando com a timidez, tá bom? Porque, se for colocar nos contextos literais, os tímidos ficarão de fora. É preciso colocar o contexto, tá? Para que os nossos pré-adolescentes compreendam, tá bom? Uma coisa que os irmãos podem pesquisar mais, tá? É sobre a expressão aqui, humildade para aprender, e dentro disso aqui nós temos Timóteo não apenas aprendeu a servir a Deus com ousadia, mas também sofreu prisões, perseguições por amor do Evangelho. E aí eu frisei aqui, sofreu prisões. É bom que os irmãos consigam fazer uma observação aqui, tá? Que prisão que Timóteo sofreu. Pulando para o terceiro tópico, não se envergonhem de testemunhar. Aqui agora, a hora em que os nossos pré-adolescentes, eles precisam não só ter coragem, ousadia para vestir a camisa e ir para um congresso, para estar numa reunião de adolescentes, para estar num momento de imersão de conhecimento bíblico da escola dominical, ou de um outro momento, ou viver um momento lá de confraternização entre os adolescentes, mas é coragem mesmo, é não temer quando precisarem testificar de Deus. Isso em casa, na rua e principalmente na escola. Como eu já falei para os irmãos, sou gestor de escola e eu vejo muitas vezes os nossos adolescentes, alguns muito tímidos para se pronunciar quanto à sua fé. Mas eu tenho, e testifico já para vocês, na escola em que sou gestor, um grupo de adolescentes, e por sinal, um que é de uma igreja irmã nossa, e quem dirige o momento do intervalo bíblico. Né? E os meninos nossos da Assembleia de Deus estão todos lá, juntamente com os demais evangélicos, fazendo um momento de oração, de louvor, no intervalo do almoço. Tá? Perdem a vergonha de estarem reunidos e passam a externar o momento de felicidade que estão quando reunidos em Cristo Jesus. E não precisa estar pregando, aceite Jesus para morar no céu. Eles fazem o momento dele, as orações dele, de vez em quando chega alguém para poder observar o culto, observar o momento e pedir uma oração. Então é um momento que os nossos pré-adolescentes precisam compreender, lidar com a timidez
e, é claro, não se envergonhar de testemunhar, não se envergonhar daquele que nos salvou, nos comprou, nos redimiu. Que Deus te abençoe, te use poderosamente em mais uma aula da EBD. Se for possível, entra no canal da igreja, vai lá, se inscreve, curte, compartilha e, se for possível, se identifica aí no finalzinho aqui, abaixo, né, do vídeo, de onde você é, de onde está assistindo e dá o feedback, o que a gente precisa melhorar para poder lhe atender. Que Deus te abençoe e te use poderosamente. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.